Olá, pessoal! Na aula de hoje vamos falar sobre alguns problemas de precisão e sobre os sistemas chamados BCD. Então, imagine o seguinte problema, tá? Eu quero fazer 1 dividido por 3 mais 1 dividido por 3 mais 1 dividido por 3. Então, matematicamente, essa soma aqui dá igual a 3 dividido por 3, que é igual a 1. Tá? Então, 1/3 mais 1/3 mais 1/3, eu tenho 3/3. Se eu tenho 3/3, eu tenho igual a 1, certo? É como se eu pegar um chocolate e divido para 3 pessoas, e depois eu pego dessas 3 pessoas de volta e somo. Eu volto ao meu chocolate original. Só que se a gente tentar dividir 1 dividido por 3, apenas essa operação, a gente tem uma dízima periódica, que é 0,33333 infinito. E se eu for fazer essa soma desses 3 carinhas, eu vou ter, nessa dízima, eu vou ter o valor 0,99999. Então, eu não tenho um valor 1 redondo, tá? Então, isso ocorre no sistema decimal e também vai ocorrer no sistema binário. Então, pode acontecer de vocês estarem codificando alguma coisa e acontecer algo similar a isso aqui, tá? Internamente, vocês não percebem, olhando assim visualmente, vocês acham que é o mesmo valor, mas por algum motivo não está o mesmo valor. E aí vocês podem tentar mandar imprimir o valor, inclusive com casas mais à frente, e que aí vocês vão ver exatamente onde está o erro, ok? Vamos ver um exemplo. Todo número, para ser armazenado no computador, ele é convertido para binário. Então, supondo um trecho de código que utiliza o número 01 em decimal, esse número 01 vai precisar ser convertido para binário, tá? E vamos pensar nesse mesmo trecho de código, a gente usa a codificação do 03. Como seria a codificação, a conversão do decimal, 01 em decimal, para binário? E a gente vai perceber que isso aí vai dar uma dízima periódica, tá? Ó, a parte inteira a gente faria divisões sucessivas, mas como aqui já é 0, fica 0. E a parte fracionária a gente vai multiplicar pela base que a gente quer converter. Então, 0,1 vezes 2 dá 0,2. A parte inteira do resultado vem para cá. A parte fracionária continua multiplicando por 2. Dá 0,2 vezes 2 dá 0,4. A parte inteira, esse 0, vem para cá. A parte fracionária continua multiplicando por 2. 0,4 vezes 2 dá 0,8. A parte inteira vem para cá. A parte fracionária continua multiplicando por 2. Então, 0,8 vezes 2 dá 1,6. A parte inteira, esse 1, vem para cá. A parte fracionária, 0,6, eu continuo multiplicando por 2. E aí dá 1,2. Então, a parte inteira, que é o 1, vem para cá. A parte fracionária, que é o 0,2, eu multiplico por 2. E observe que a partir desse momento, eu começo a ter um período de uma dízima periódica. Ele vai começar a repetir do 2, 4, né? O 8 e o 6. E vai ficar nesse loop, tá? Então, a codificação aqui é 0, 0, 0, 1, 1. E começa a se repetir. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. E vai ficar se repetindo. Por isso, essa codificação aqui com 3 pontinhos. Porque isso é uma dízima periódica. O 0,3 também dá uma dízima periódica. Vamos ver. Então, ó, 0,3 vezes 2 dá 0,6. Esse primeiro 0 tá aqui. Né? 0,6 vezes 2 dá 1, tá 1 aqui. Aí, 0,2 vezes 2 dá 0,4. Observa que ele entrou no mesmo loop daqui, ó. 0,2, que aí vai dar 0,4, que aí vai dar 0,8, que aí vai dar 0,6. Aí volta para o 0,2, 0,4, 0,8, 0,6 e assim vai. Tá? Então, a codificação fica 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. É um período, é uma dízima periódica. É o mesmo período que a gente tem aqui, né? Aqui a gente tem o 0, 0, 1, 1. Aqui também, ó. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, por aí vai. Tá? Então, assim, ou pode-se dizer que o período até começa um pouquinho antes, mas tipo, é 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, porque ele começa aqui no 6, né? Então, a cada 0,6 ele se repete, né? Então, fica 1, 0, 0, 1, aí começa a se repetir, ó, 1, 0, 0, 1, e vai se repetindo, né? Então, o período desse é um pouquinho diferente desse, mas é basicamente a mesma ideia. A gente tem dízimas periódicas. Então, quando a gente faz somatórios de dízimas periódicas, a gente pode ter erros no arredondamento, como aconteceu no sistema decimal, tá? Exatamente aquele mesmo problema.
Então, se eu for tentar fazer essa soma, né, de 0,1 mais 0,1 mais 0,1, o esperado aqui é que eu tenha 0,3. Só que como aqui eu tenho uma dízima periódica, quando ele converte uma variável que eu estou armazenando na memória, né, um valor que eu estou armazenando na memória, ele vai converter esse número que está em decimal para binário e vai tentar armazenar na quantidade de bits que eu tenho disponível para ele, né? Então, se, por exemplo, eu declarei float, eu tenho 4 bytes, certo? Então, eu tenho 32 bits para armazenar esse valor. A gente vai estudar armazenamento de dados na próxima aula, tá? Mas, por enquanto, entenda que ele vai ter esses 4 bytes para armazenar esse período dele. E ele vai usar todos esses bytes, repetindo esse período. Tá? Se eu tenho um double, então eu tenho 8 bytes para armazenar, então eu tenho mais bytes ainda. E pode acontecer de acordo com a variável que eu estou criando, né? Se ela é double, se ela é float, ele pode truncar em um ponto do período em que ocorre um erro na hora que eu vou fazer a soma. Não é que é um erro, é similar àquele problema da divisão periódica, de eu somar 0,333 mais 0,333 mais 0,333, que dá 0,999. Né? E dependendo de onde eu trunque, pode ser que um deles arredonde um pouquinho acima e aí dê o valor exatamente correto, tá? Que foi o exemplo que eu passei para vocês no outro vídeo. Então, olha só, se eu fizer aqui a codificação, aqui eu tenho 0,1 3 vezes, certo? E eu trunquei após, observa que o período ficou aqui pela metade, né? O período começa no 0011, 001, 001, 001, 00, eu cortei antes de terminar o 1. E aí, o que que aconteceu? Quando eu vou fazer essa soma, né, aqui, ele vai fazer, porque é exatamente isso que vai acontecer na memória, tá? Ele vai armazenar até o máximo que der, o que não deu, ele corta, tá? Ele armazena os zeros e uns até o máximo de memória que ele tem. O que não deu, vai ser cortado. E aí, ele vai utilizar o que ficou na memória para fazer a soma. Então, eu vou fazer aqui a soma, ó. 0, dá 0 aqui, né? Dá 0 aqui e aqui, ó. Sempre que eu tenho um par de uns, né? Dá 0 e vai 1 para a próxima casa. Então, nesse caso aqui, ó, vai 1 para a próxima casa e aqui desce o 1, certo? Vou botar 1 aqui da próxima casa. E aqui a mesma coisa, né? Que eu vou ter agora 2 par de uns, 1, 2, e aí vai zerar aqui, mas vai 2 uns aqui para cima. Aí, aqui, novamente, eu tenho 2 uns, vai vir um para cá, como aqui tá tudo zerado, zero aqui embaixo. Então, vai vir um para cá agora. E aqui 1 mais todo zero vem 1 para essa casa, certo? E a partir de então, vai se repetir esse processo que aconteceu aqui, ó. Aqui vai dar um par de uns, vem um para cá, 1 desce. Então, eu tenho um aqui nessa casa. Agora, eu tenho 2 pares de uns, né? Um par, 2 pares, aí zera. E vai 2 uns para aqui, para essa casa. Esse par de 1 zera e vem 1 para essa casa. E esse 1 aqui desce, tá? Isso vai ser feito, né? Vai se repetir. Aqui vai dar 1 para cá e desce 1. Aqui tem 2 pares, eu vou já botar aqui os 2. E aí zero embaixo, né? Ó. 2 pares, zerou, vem 2 para cá. Aqui tem um par, vai zerar também, vem 1 para cá. E aqui desce 1. Vem 1 para cá, desceu ele. Aqui novamente eu tenho um par e um 1, desce 1, vem 1 para cima. Né? Sempre que eu tenho um par, vai 1 para o outro lado, que é 1, dá 0, vai 1 para o próximo. Aqui eu tenho 2 pares. Ó, um par, 2 pares. Então, vem 2 para cá. E aqui dá 0. Mais uma vez, eu tenho um par aqui, então dá 0, vem 1 para cá.
E aqui desce 1, desce 0, 0. Então, observa que eu fiz a soma desses números aqui. E observa que quando eu vou comparar com o 0,3, com a codificação aqui que a gente tem de 0,3, né, que é 0,010010001 e por aí vai, né? É 0,01 e aí começa aquele período lá. Então, a gente observa que aqui tá tudo igualzinho, tá vendo? Mas quando chegou nesse ponto aqui, ocorreu uma variação. E essa variação vai, se você for perguntar se 1 mais 1 mais 1 é igual a 0,3, ele vai dizer que não é igual, tá? Porque dependeu de onde foi truncado. Já se eu truncar aqui, nesse ponto aqui, ó, observa nessa outra equação, eu tirei o 0, 0, foi a única coisa que eu fiz, o resto está tudo igual. Mas observa o resultado que a gente obtém. Quando a gente faz essa soma, é o mesmo resultado que a gente vai obter aqui se eu tirar esses zeros aqui, tá? Mas observa que vai dar exatamente o mesmo resultado do 0,3. Então, se eu comparar se 0,1 mais 0,1 mais 0,1 é igual a 0,3, ele vai estar verdadeiro, tá? Então, esse é um dos problemas que a gente pode ter por conta da conversão de decimal para binário quando ocorre dízima periódica. E nem sempre vai ser possível, né, a gente representar um número fracionário decimal em um número binário de forma exata. Vai ser muito comum a gente ter uma dízima periódica. Mas, dependendo do truncamento, a gente nem percebe esse erro. Então, é muito raro a gente perceber esse tipo de erro. Mas vocês, que eu mostrei no exemplozinho do vídeo passado. Mas, caso vocês encontrem algum erro desse estilo, observem se as variáveis lá nas casa decimal, vigésima casa decimal, alguma coisa assim, se não tem nenhuma diferença nos valores dos bits, ok? Mas vamos supor que vocês peguem um projeto em que não pode, por motivo, não pode, de forma alguma, ter qualquer tipo de erro no arredondamento de casas decimais. Então, se vocês pegarem um sistema desse estilo, a gente pode tentar usar a codificação chamada codificação BCD. É o binário codificado para decimal. Mas não é o binário, o sistema binário, tá? É BCD, a gente chama, que é um tipo de codificação diferente de decimal para binário, tá? Então, basicamente, o sistema binário ele traz diversas vantagens para o hardware, né? Em como o hardware lida com os circuitos de uma forma muito mais natural, porque para ele o binário é o ligado e desligado. Mas já para nós humanos, o sistema decimal é o mais natural, né? Mas em compensação, passar isso para a máquina não é tão trivial. E aí o sistema ABCD ele tem como objetivo tornar o sistema binário mais fácil de ser lido e compreendido para a gente. Além disso, ele traz a resolução de problemas de precisão, tá? Mas, e como é que a gente trabalha com o sistema BCD? Basicamente, a gente vai converter um número que é em decimal para um número binário, ou seja, é um número que contém bits, mas não é no sistema binário, tá? A gente vai converter ele para um número similar ao sistema binário e a gente usa a conversão da forma que a gente faz com o sistema hexadecimal. Então, por exemplo, no sistema hexadecimal, a gente usa essa tabelinha de conversão, né? A gente usa 4 algarismos, né? Porque com 4 algarismos em binário, a gente consegue representar os 16 algarismos do sistema hexadecimal. E aí, por que a gente usa 4? Porque o sistema decimal, ele tem de 0 a 9 algarismos. E para representar o algarismo 8 e o algarismo 9, eu preciso de 4 bits. Tá? Então, por isso a gente usa 4 bits. E a gente vai fazer a codificação exatamente igual a que a gente faz com o sistema hexadecimal. Só que a gente não tem esses algarismos, porque esses outros algarismos de A a F, eles pertencem ao sistema hexadecimal. Então, a gente vai pegar uma numeração que seja decimal, vai converter algarismo por algarismo, cada algarismo em 4 bits, tá? Aqui um exemplo. Então, supondo que eu tenho o número 12,4 em decimal, a conversão dele para BCD é eu separar cada algarismo e converter cada algarismo em 4 bits, similar ao que a gente fazia no hexadecimal. Então, como é que é
em binário, 0001, em binário considerando 4 bits. Como é que é 2? 0010. Lembra daquele bizu, né, da gente ver quem é que precisa ficar ativo. Por exemplo, 4, se a gente quiser fazer o 4, quem é que precisa ficar ativo? Ah, precisa ficar ativo aqui o bit 4, né? Se eu quero ativar, por exemplo, o 9, eu preciso ativar o 8 e o 1, tá? Tá aqui o 9, né? Ativo o 8 e o 1, e por aí vai, tá? Então, a codificação desse número 12,4 em BCD é 0001 espaço 0010 espaço vírgula espaço 0100. Professora, precisa ter esses espaços? Sim. No sistema BCD, ele separa a numeração sempre de 4 em 4 bits por um espaço. Professora, eu posso tirar esses zeros aqui, como eu faço no sistema de numeração normal? Não, não pode. O sistema BCD ele considera sempre de 4 em 4 bits, tá? E essa é uma forma da gente perceber de que o sistema está em BCD e não num binário normal, no sistema binário clássico, tá? Essa codificação, ela tem N outras complexidades, ela traz N outras complexidades quando a gente pensa em circuitos e operações binárias, por exemplo. Vocês viram lá que quando eu estava trabalhando com o sistema binário, eu converti 0,1 para binário e fiz a soma direto. Aqui, por exemplo, eu não posso fazer uma soma. Se eu quiser fazer 12,4 mais 84,9, eu não posso fazer a soma direto desses bits, tá? Não funciona assim. Eu tenho que converter para decimal para poder fazer algum cálculo. Então, não é tão trivial, os circuitos se tornam muito mais complexos quando a gente está usando o sistema BCD. Isso para a máquina. Mas é uma forma da gente não ter o problema da dízima periódica. Então, caso isso seja extremamente importante, vocês peguem algum projeto, sei lá, vão trabalhar na NASA e tem um projeto de levar um foguete para Marte e vocês precisam de cada, não pode ter um erro em um ali, naqueles cálculos. Então, aí vocês usam no armazenamento o sistema BCD, ok? Então, professora, como é que eu faço para converter, por exemplo, de BCD para binário, ou para octal, ou para hexadecimal? E vice-versa, como é que eu converto dos outros sistemas para BCD? Sempre você vai ter que passar pelo decimal. Então, se eu quero converter para binário, o BCD, eu pego o BCD, converto para decimal e de decimal eu converto para binário. Se eu tenho um número em BCD, eu quero converter para hexadecimal, eu vou de BCD, converto para decimal e de decimal converto para hexa, tá? Então, você sempre vai utilizar o sistema decimal para poder identificar qual é a real numeração que está contida aqui no sistema BCD, ok? Então, aqui um outro ponto importante do sistema ABCD é que ele termina gastando um pouco mais de memória do que o sistema binário puro, tá? Por exemplo, números que possuem 2 algarismos, não necessariamente eu precisaria do byte inteiro, né? Que são 8 bits. Por exemplo, o número 10 ao 15, eu só preciso de 4 bits. E em alguns pontos, a gente, quando precisa economizar memória, a gente pode chegar até a esse nível de dizer, eu quero só usar os 4 bits mais significativos de um byte, ou os 4 bits menos significativos de um byte. São os 4 bits mais à direita, os 4 bits mais à esquerda, né, de um byte. E aí, quando a gente está trabalhando com o sistema BCD, não existe essa possibilidade, porque você vai usar os 8 bytes, né? E muitas vezes você só precisaria de um byte para armazenar aquela numeração e você termina usando pelo menos 2 bytes. Então, é muito comum no sistema BCD a gente gastar muito mais memória do que o necessário. Bom, então aqui eu fiz um aparato, né, de vantagens e desvantagens, tá? Então, as principais vantagens do sistema BCD é que as 10 combinações de código BCD são fáceis da gente lembrar para fazer uma codificação, né, direta. Por exemplo, eu quero converter 51,42 do sistema decimal para binário, eu vou lembrar daquele bizuzinho 8, 4, 2, 1 e ver quem precisa estar ativo, né? Então, deixa eu escrever aqui, ó. Se eu lembrar aqui do bizuzinho 8, 4, 2, 1, né? Aí eu quero escrever o número 5, quem é que tem que estar ativo? Tem que estar ativo o 1, o 4, né? E o 1. Então, se eu ativar, deixa eu pegar aqui. Se eu ativar o 4 em 1, minha codificação é 0, 1, 0, 1. Tá aqui, ó, a codificação do 5. Como é que é o 1? É só ativar o bit 1, então 0, 0, 0, 1. Como é a codificação do 4? É só ativar o bit 4.
Então, 0, 1, 0, 0. E a codificação do 2? 0, 0, 1, 0. Então, observa que a conversão de decimal para ABCD é muito mais rápido do que eu fazer aquelas divisões, né? E depois as multiplicações para a parte fracionária. A parte inteira a gente faz as divisões, a parte fracionária faz as multiplicações. Então, termina sendo muito mais fácil. Então, a gente diz que, inclusive, ele simplifica a interface homem-máquina, tá? E ele também evita problemas de precisão. Por exemplo, isso aqui poderia dar uma dízima periódica, mas aqui a gente não tem dízima, a gente tem exatamente quantos bytes a gente vai precisar usar, ok? Qual a principal desvantagem dele? Bom, ele é menos eficiente em memória, né? Normalmente ele vai gastar muito mais memória do que o necessário. E os circuitos são muito mais complexos para realizar as operações. Então, no computador, ele está sempre realizando operações matemáticas, soma, subtração, divisão, multiplicação e operações lógicas, né? E ou igualdade, né? Maior que, menor que. Então, são algumas operações que o sistema também utiliza. E aí, essas operações terminam ficando muito mais complexas de serem realizadas. Bom, era isso que tínhamos para hoje. Até a próxima aula.